Olá a todos da audiência do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus Cristo, e tenho tido essa semana o privilégio de caminhar com vocês na nossa série de vídeos, onde estamos lendo e comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E nesta semana, a semana 8 do devocional, Jones está apresentando de forma muito bela para nós a pessoa de Jesus Cristo como aquele que é superior a todas as esferas da realidade. Ele começou no domingo nos mostrando que Jesus é superior, é maior do que o templo do Antigo Testamento, o símbolo da fé do povo de Israel. Depois seguiu nos dizendo que Jesus é maior do que a Bíblia, maior do que os credos, maior do que os mandamentos, que ele é o nosso código de caráter. Ele fez isso de forma muito bela, sem desrespeitar essas coisas que têm valor e importância. Os mandamentos, os credos, a Bíblia, os símbolos do Antigo Testamento que apontaram Jesus Cristo, mas mostrando que Jesus é superior a todas essas coisas. E hoje, no dia de sexta-feira, da semana 8, Stanley Jones vai continuar de forma muito bela, nos dizendo, nos ensinando que Jesus é maior. E hoje ele vai dizer que Jesus é maior do que os ritos e as cerimônias. Esse é o título da sexta-feira, semana 8. Ele diz assim no título: aquele que é maior do que os ritos e cerimônias. E olha como ele argumenta esta declaração dele, que está no título. Acompanhe comigo. O que é maior do que os ritos e cerimônias? Está aqui. Ele fez essa declaração ao longo da semana toda. Ele disse que o que é maior do que o templo está aqui. O que é maior do que a Bíblia, os credos, os mandamentos, está aqui. E quem é? É Jesus. Tudo em todos nós. O encarnado de Deus no mundo. A plenitude de todas as coisas. Ele é maior que tudo. E veja como Stanley Jones continua nos apontando. Ele diz: nós não menosprezamos ritos e cerimônias. Eles, os ritos e cerimônias, podem expressar e muitas vezes expressam nossa lealdade e amor por Cristo. São a expressão exterior de um amor interior. Mas fazer de qualquer rito ou cerimônia algo essencial para a nossa salvação é fazer deles um ídolo. Se fosse, então, um ídolo, seríamos salvos por isso, pelos ritos e pelas cerimônias. Mas nós somos salvos por Cristo, não por ritos ou cerimônias. Se colocados à frente de Cristo, um rito e uma cerimônia podem ser um ídolo, sim, e podem ser também uma pedra de tropeço. Se colocados atrás de Cristo, como expressão do nosso amor por Ele, podem ser um belo sacramento. Que lindo isso! E agora Stanley Jones vai nos dar o exemplo desses sacramentos do povo de Deus. Ele vai falar do batismo e da ceia como coisas importantes, mas que não são maiores que Jesus, que são compromissos, ritos, demonstrações exteriores que revelam a nossa relação íntima e interior com Jesus. Veja como ele faz. Perguntaram para um amigo de Stanley Jones, um animado amigo batista, e o amigo de Stanley Jones respondeu assim: não há problema algum com o batismo, mas não se deve permanecer perto do rio por muito tempo. Fecha aspas para ele. Alguns fazem isso, diz Stanley Jones, e logo o rio seca e fica sem significado. Torna-se um fim em si mesmo e ficamos à margem, secos, enquanto Cristo passa. Mas o batismo, em seu devido lugar, como expressão da fé em Cristo, é belo e é útil. Como tal, diz Stanley Jones, eu o amo e gosto muito de ministrá-lo. Eu, como pastor, também amo esta grande festa do povo de Deus, que revela nosso compromisso com Jesus. Olhe o que Stanley Jones faz ao citar Gálatas capítulo 6, verso 15. Ouça as palavras da Bíblia. Abre aspas. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação.
Stanley Jones diz: de nada vale ser batizado ou não, mas sim ser nova criação. A nova criatura é o critério. Stanley Jones usa as palavras que estão em Gálatas sobre a circuncisão que era feita com o povo judeu, e ele diz que o assunto não era a circuncisão, mas era o significado por trás da circuncisão, do compromisso do povo de Deus com o Deus do povo. E o batismo, que ficou no lugar da circuncisão, é a mesma coisa. O batismo não é o assunto, mas o batismo é o símbolo que revela o compromisso do povo de Deus com o Deus do povo. Agora ele passa a falar sobre a ceia. Ele diz assim: a Santa Ceia é um belo sacramento, mas também está atrás de Cristo. Se for colocado na frente de Cristo, torna-se a posse exclusiva de grupos exclusivos, e o bom se torna mal. Ele está dizendo: a ceia é algo maravilhoso, mas ela não pode funcionar como uma espécie de rito de ingresso, rito de passagem, uma coisa exclusiva de um grupo exclusivo. Isso fará com que é bom se torne mal. Ele cita as palavras de Jesus em Mateus 6,13. Abre aspas. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E aí ele continua dizendo, Stanley Jones, aqui há um erro de tradução, de edição, mas eu acho que é mais ou menos isso que ele quer dizer. Se estamos com Cristo e com todos os outros que pertencem a Cristo, então é a Santa Comunhão. Mas se leva à exclusividade e a reivindicações especiais sobre o que tem valor, então é uma comunhão profana. Ele está dizendo, se a ceia é a expressão do nosso amor a Jesus, da nossa gratidão pelo recurso que é Jesus, o alimento, o pão, o sangue nas nossas vidas, se é uma expressão desta gratidão junto com o povo de Deus, então é uma santa comunhão. Mas se tornou um rito de exclusividade para um povo exclusivo, então é profano. Porque Stanley Jones diz, o que é maior do que a Santa Ceia está aqui. O assunto não era a circuncisão. O assunto não é o batismo. O assunto não é a ceia. O assunto é o que essas coisas revelam. E elas revelam o compromisso do povo de Deus com o Deus do povo. Ele diz assim, portanto, o que é maior do que a fé está aqui. Às vezes dizemos que somos salvos por meio da nossa própria salvação. Não somos salvos pela fé, mas pela fé em Cristo. Cristo é o objeto. A fé é apenas veículo. O fim é Cristo e não a fé. Não tenho fé em minha fé, tenho fé em Cristo. Se eu tentar ter fé na fé, você logo se verá tenso e em dificuldade. Se tiver fé em Cristo, você se verá relaxado e aberto a novas ideias. Até difícil comentar essas palavras de Stanley Jones, de tão claras e autoexplicativas que são. Mas há uma frase do teólogo João Calvino, onde ele diz assim, que a fé é a boca pelo meio da qual nos alimentamos da graça. Eu vou repetir. A fé é a boca pelo meio da qual nos alimentamos da graça. Imagine o seguinte exemplo. Se você recebe uma bela e gostosa comida para você comer, então você come aquela comida muito saborosa, muito gostosa. Quando você termina, você não olha para a sua boca e diz assim, nossa, que boca linda que eu tenho. Que maravilha ter essa boca para poder comer essa comida. Não, você não elogia a boca. Você elogia a comida. A boca é apenas canal, meio, ferramenta para que você se aproprie do grande benefício, que é comer a comida bela e gostosa. Assim é a fé e a graça de Jesus, o próprio Jesus. A fé, como disse Stanley Jones, é canal, ferramenta, ela é meio pelo qual nós nos alimentamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que fazemos. Então perceba como ele está dizendo,
Nós não temos fé na fé. O assunto não é a fé. O assunto é Jesus e a sua supremacia, a sua plenitude em nós, habitando em nós. Por isso, os ritos, eles têm lugar para revelar, para expressar exteriormente este compromisso íntimo e interior desta graça que nos alcançou, nos envolveu e nos acolheu. Por isso, quando passamos pelo rito do batismo, como ele trouxe o exemplo, Stanley Jones, o batismo, ele não tem um significado em si mesmo, mas ele é um símbolo que revela o significado de que nós mergulhamos na vida de Jesus Cristo, de que nós mergulhamos na história do próprio Deus, de que agora as histórias das nossas vidas estão imergidas na grande história redentora e amorosa de Deus, que nós já não mais nos explicamos e já não mais ganhamos sentido pelas nossas próprias ideias e nossa própria história, mas nós mergulhamos na história de Deus. Quando nos servimos da ceia do Senhor, do símbolo memorial do suco e do pão, representando o sangue e o corpo vertido e ferido por nós, o que estamos fazendo é declarar pela fé que nós acreditamos que este alimento, esta comida, o corpo de Cristo, o próprio Cristo, o pão da vida, o próprio Cristo, a água que sacia, é alimento bom, é alimento que sustenta a nossa alma e nos traz satisfação. Você percebe então como funciona? A fé é veículo, ferramenta, e os ritos e cerimônias são símbolos que expressam. Mas o assunto primeiro, final e o centro de convergência é Jesus, o alimento que sacia a alma, a história que, quando imergimos nela, dá sentido e ressignifica as nossas próprias histórias. É disso que Jones está falando. Veja como ele ora sobre isso. Ó Cristo, eu te agradeço por ter fé em ti, quando minha fé em todas as coisas falham. Pois tu, e somente tu, és digno de fé. Descanso em ti, recebo de ti tudo de que preciso para este dia. Sou tão grato que não consigo expressar minha gratidão em palavras. Amém. A afirmação dele é: ritos e cerimônias se colocam entre mim e Cristo e se tornam um ídolo, a menos que apontem para além de si mesmos e cheguem até Cristo. Percebe como é lindo isso? Os ritos estão atrás de Cristo e revelam Cristo à frente de nós e à frente de todas as coisas. Participe dos ritos do povo de Deus, mas para mergulhar na história do próprio Deus e para declarar com fé que não há alimento mais delicioso, mais prazeroso e que sacia mais a alma do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e espero que essa semana esteja sendo uma semana rica para a sua vida. Nos vemos amanhã, no dia de sábado, o último dia da semana 8. Deus te abençoe.